Olá! Nesta aula você vai aprender a se preparar e a se proteger energeticamente antes de fazer uma leitura. E vai aprender também quando você não deve fazer uma leitura. Esta aula é indispensável se você pretende fazer leituras de aura profissionalmente, mas é importante também para garantir leituras certeiras e confiáveis. Então, antes de começar, considere que podemos manipular o pêndulo, principalmente no início, quando ainda não temos prática nem experiência, tá certo? Mas podemos manipular o pêndulo também se não nos prepararmos para lidar com o contato energético. E se você vai fazer a leitura de outras pessoas, para bem ou para mal, vai entrar em contato com a energia delas. Dito isso, vamos aprender a nos protegermos. Eu recomendo, como medidas de proteção, primeiro, fazer terapia. Sabemos que no Brasil a maioria das pessoas não costuma fazer terapia, o que é uma pena. Mas uma pessoa que trabalha ou pretende trabalhar como terapeuta holístico ou leitor de aura deveria fazer terapia. É uma ferramenta tanto de autoconhecimento como de desenvolvimento pessoal. A segunda medida de proteção é cuidar da própria energia. Se você quer trabalhar com as energias, precisa aprender a cuidar da sua própria energia. Fazer leituras de auras periódicas para você mesma e tratar e proteger seu campo áurico. A terceira medida de proteção é realizar um trabalho interno, é procurar formas de expandir a consciência e sempre fazer um balanço do seu progresso. Mas, ao mesmo tempo, praticar a autoaceitação, porque o trabalho interno, ele é olhar para o nosso interior, é saber identificar nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, mas também nossos potenciais. Isso com a consciência de que também fazemos parte da centelha divina e, portanto, carregamos conosco a divindade. Então, como divindade que somos, merecemos amor, começando por amar a gente mesmo. E por último, a nossa proteção envolve também a limpeza energética da nossa casa. Nossa casa deve ser nosso templo, porque é onde nós recarregamos a bateria, onde nos sentimos seguros e em paz. Como estamos vendo durante este curso, existe um intercâmbio constante de energia. A energia da nossa família e das pessoas que nos visitam interage com a nossa e com a da nossa casa. E nós também trazemos energia do exterior para o nosso lar. Se estamos bem, trazemos mais energias benéficas. Se estamos mal, nos conectamos com energia nociva e também a trazemos para a nossa casa. Então, considerando que todos nós somos seres em processo de aprendizagem, em alguns dias estaremos muito bem, em outros, mais ou menos. Mas haverá dias em que também podemos estar mal e não tem nada de errado com isso. Faz parte do nosso processo de expansão, faz parte do nosso processo de aprendizagem. Bem, deixa eu mudar aqui o slide. Para nossa proteção pessoal, nós podemos usar dois gráficos. O Yoshua nos protege espiritualmente e energeticamente. O 9 círculo nos protege fisicamente. O Yoshua, ele é muito fácil de usar. Você só precisa produzir o seu próprio testemunho, como você aprendeu a fazer, e colocar o seu testemunho sobre o Yoshua, sem ultrapassar a imagem, as linhas. Então, se você trabalha com energias profissionalmente, pode montar o Yoshua durante os seus atendimentos. Se você não trabalha com isso, pode montá-lo quando você faz a leitura da sua aura e percebe que ela está muito aberta ou desprotegida. E o Yoshua, ele pode ser montado também em qualquer situação em que você considera que vai precisar de proteção. Assim, vai ter proteção tanto energética quanto espiritual. Já o 9 círculos, ele é um gráfico de proteção física. Se você trabalha com energias, pode montá-la junto com o Yoshua. Se não é o seu caso, você pode montar também quando a sua aura estiver desprotegida.
Porque como nós veremos no módulo específico sobre a aura, quando a nossa aura ela está aberta ou desprotegida, o que acontece? Nós podemos contrair vírus, bactérias e vamos estar também mais suscetíveis a acidentes e incidentes. E como montamos o gráfico? Para montar o 9 círculos, você também precisa produzir o seu testemunho e depois disso colocá-lo em cima do gráfico. Se você trabalhar com energias, eu recomendo que você desmonte o gráfico quando terminar os seus atendimentos. Se você só quer se proteger mesmo porque a sua aura está vulnerável, você vai precisar conferir no relógio radiestésico por quanto tempo tem que deixar o 9 círculos montado. Nós vamos ver melhor isso no módulo de tratamento. E o gráfico 9 círculos, ele é muito potente. Então, você use somente durante o período em que o pêndulo apontar no relógio radiestésico, certo? Não vai deixá-lo infinitamente montado. Bem, antes de mudar de assunto, se você tem um lugar específico onde você atende, você pode deixar o Yoshua na parede, atrás de você, como um quadro. Ou pode montar tanto o Yoshua quanto 9 círculos para o ambiente. O que você precisa fazer? É só substituir o seu testemunho pelo endereço do lugar onde você está atendendo, o lugar que você quer proteger. Então, em vez de escrever seus dados no papel, você vai colocar o endereço completo do lugar onde você está atendendo. Então, você vai passar pelo decágono normalmente e montar os 2 gráficos. Bem, agora que nós já falamos como você pode se proteger, lembrando que mais para frente eu vou te ensinar a proteger o seu lar, não só proteger, como fazer uma limpeza energética, vamos ver agora como é preciso se preparar. O primeiro passo para uma preparação adequada é atingir o estado alfa. O estado alfa se caracteriza por ser um momento de absoluto relaxamento, mas é um relaxamento consciente, tá certo? Quando entramos em estado alfa, permanecemos acordados, mas nos sentimos calmos, tranquilos, serenos, tá certo? Estando assim, nós melhoramos e muito os nossos processos mentais, porque não estamos adormecidos, mas também não estamos acelerados. Então, nossa mente tem mais clareza e a nossa intuição fica mais aguçada. Quando nós pendulamos em estado alfa, as respostas fluem e a intuição amplia as respostas do biômetro. E o que é o estado alfa? O estado alfa é um tipo de onda cerebral. As ondas cerebrais são impulsos elétricos que estão sincronizados com uma rede de circuitos neuronais, com uma rede de neurônios no nosso cérebro. E além do estado alfa, nós temos outros 4 tipos de ondas cerebrais que se diferenciam entre si, porque cada uma tem uma frequência muito específica. Temos então os estados delta, teta, alfa, beta e gama. O estado delta é aquele que nós estamos quando estamos dormindo. É um estado de inconsciência e é o estado dos bebês também. Já o estado teta é aquele que favorece as capacidades da imaginação, quando nós sonhamos, um estado criativo. Em estado teta, nós experimentamos emoções muito profundas e podemos acessar a criatividade e a intuição com facilidade. Do estado alfa, nós já falamos, ele é favorável para a meditação. Sabe quando nos conectamos com a divindade, sem importar se temos ou não uma religião e sentimos aquele quentinho no coração, aquela paz? Bem, e podemos inclusive vislumbrar respostas para as nossas inquietações e desafios. Já o estado beta é quando estamos alertas e precisamos estar atentos a múltiplos estímulos. É aquele estado em que estamos quando dirigimos,
quando fazemos uma prova, quando fazemos uma apresentação, uma reunião de trabalho. Aqui, como eu estou gravando esta aula, eu estou prestando atenção. Eu tenho que lembrar de olhar para a câmera, olho para a diapositiva, olho para o meu roteiro, tá certo? Já o estado gama se caracteriza por uma hiperconcentração. É quando precisamos desenvolver uma tarefa relacionada com processos cognitivos, com processos mentais que nos exigem uma concentração muito grande. Então, quando vamos fazer uma leitura, precisamos atingir o quê? O estado alfa. Por que não pode ser delta? Porque em estado delta estamos dormindo e precisamos estar acordados. Não pode ser o estado teta porque favorece a imaginação e a leitura exige o quê? Neutralidade. A única exceção nesse caso é se você dominar a técnica de Theta Healing. Por quê? Porque você já vai estar acostumada a trabalhar em estado teta. Então, você vai ter muitos bons resultados. Do contrário, eu não recomendo. Também não dá para fazer uma leitura em estado beta nem gama. Por quê? Porque precisamos estar em um estado de passividade, de receptividade. Então, o primeiro passo da preparação para a leitura é atingir o estado alfa. E como nós fazemos isso? Se você costuma meditar, já sabe entrar em estado alfa, estar relaxado, tranquilo. Se não costuma meditar, você precisa adotar uma postura confortável. Pode ser pode se sentar com a coluna reta, os pés bem apoiados no chão e tranquilizar a mente. Você pode fazer algumas respirações profundas e ir relaxando o seu corpo, começando pelos pés até chegar no couro cabeludo. Quando você já pegar o jeitinho, você só vai precisar respirar fundo 3 vezes e pronto. Já está em estado alfa, tá certo? Bem, o segundo passo da preparação é manter pernas e braços descruzados. Esse nós já vimos em uma aula anterior. É relaxar o corpo, descruzar pernas e braços, manter os pés apoiados no chão. Isso, como nós já vimos, é para facilitar o fluxo dos micromovimentos. Lembra? Que viajam pelo nosso sistema nervoso e fazem com que o pêndulo nos dê as respostas que estão no nosso inconsciente. Então, se você precisar, quando estiver pendulando, você pode apoiar o cotovelo na mesa para ficar mais confortável e com os músculos do braço bem soltinhos, tá certo? Bem, o terceiro passo você também já conhece, é encontrar o ponto de suspensão. Se precisar, reveja a aula em que te ensino a fazer isso. O quarto passo é formular bem as perguntas. A melhor forma de obter boas respostas é fazer as perguntas corretas e da forma mais clara e objetiva. Por quê? Porque perguntas confusas, ambíguas ou inseguras vão gerar respostas imprecisas. Por exemplo, quando você for aprender sobre a aura, vai ver que as cores podem ser interpretadas de diferentes maneiras. Então, se eu perguntar qual é a cor da aura do testemunho e o pêndulo apontar para o rosa, podemos concluir que a pessoa tem uma personalidade imatura. Porém, ao apontar para a cor rosa, a resposta do pêndulo pode estar relacionada com o quê? Com uma cor transitória, que significa que a pessoa está em um momento de alegria. E a resposta que eu queria era para uma cor relacionada com a personalidade da pessoa. Então, a pergunta bem formulada deveria ser: qual é a cor de base da aura do testemunho? Certo? E não simplesmente qual é a cor da aura. Conclusão: perguntas mal formuladas geram respostas inadequadas. Leves erros nas perguntas geram graves erros nas respostas. Então, antes de fazer uma leitura, eu preciso me preparar, saber o que e como eu vou perguntar. Quando a gente se prepara e pratica, chega um momento em que o pêndulo começa a responder antes mesmo de terminar de perguntar. E isso é incrível.
Você vai notar isso com o passar do tempo, com a prática. O quinto passo é manter uma atitude passiva de espera. O que é isso? É se manter neutro, sem tentar adiantar as respostas. É esperar a resposta do pêndulo. É natural que quando ainda somos principiantes, as respostas demorem um pouco, ou que o pêndulo se movimente bem pouco. Não podemos esperar que o pêndulo gire como se fosse um helicóptero, quando ainda não dominamos a técnica, tá certo? Eu tô com muito barulho ambiental hoje, peço desculpa. Bem, estar consciente disso pode evitar a ansiedade ou a impaciência para obter logo a resposta. Então, se eu sei que eu preciso esperar, né? Isso faz com que eu me tranquilize um pouco. Se nós permitirmos que as emoções nos dominem, isso vai fazer o quê? Vai alterar as respostas e não é isso que nós queremos. Nós queremos respostas genuínas e confiáveis, certo? Então, evitemos as interferências mentais, as interferências emocionais. Vamos praticar que pouco a pouco a gente vai aprendendo a não interferir e vai aprendendo a esperar. O sexto e último passo é a confiança. Se você fizer os passos direitinho, confie nas suas respostas. Com a prática, você vai ficando cada dia melhor. E uma das coisas mais prejudiciais que um leitor de aura pode fazer é não confiar na resposta que obtém. Se não trabalhamos na nossa autoconfiança, nunca teremos as respostas adequadas. Evidentemente, não somos perfeitos e vamos cometer erros durante o processo. É normal. Mas quanto mais praticamos, quanto mais nós praticarmos com responsabilidade, ou seja, levando em consideração os cuidados que estamos vendo nessa aula, mais confiáveis serão nossos resultados e mais aumentará a nossa o quê? Autoconfiança. Deixa eu passar o slide. Bem, já vimos quais são os passos para fazer uma leitura de aura com responsabilidade e efetividade. Então, antes de terminar, vamos recapitular. 1. Se proteger com os gráficos Yoshua e 9 círculos. 2. Atingir o estado alfa, ou seja, meditativo. 3. Manter pernas e braços descruzados e a postura reta. 4. Encontrar o ponto de suspensão para segurar o pêndulo. 5. Formular perguntas claras e objetivas. 6. Manter um estado passível de espera, ou seja, paciência. E 7. Confiar. Se você levou em consideração todos os passos anteriores, confia. Bem, parece muito, mas quando você praticar, vai começar a sair tudo automaticamente. Não vai precisar ficar prestando atenção em cada passinho, né? E é isso, gente. Nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais!